Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. A câmera desliza lentamente sobre as terras altas da Escócia, onde o vento retorce as árvores e o céu carregado parece respirar com pressa, observando cada sombra que se contorce sobre os muros da igreja. Jimmy Crystal corre entre ruínas, seu coração batendo em sintonia com o estalo das portas, enquanto seu pai, entregue a um êxtase mudo, ergue preces que vibram no ar pesado. O vírus que assola a Terra transforma a própria luz em tensão palpável, e cada canto da casa parece vigiar os movimentos do garoto, antecipando ameaças. O colar com a cruz, pendendo do pescoço de Jimmy, oscila com seu medo, refletindo a luta de cada fibra de seu ser para sobreviver, enquanto a morte caminha silenciosa pelas paredes e tetos rangentes. Jamie e Spike atravessam a ponte inundada de Lindisfarne, cada passo ressoando sobre a madeira encharcada que geme como se sentisse a presença dos vivos e dos mortos. As casas observam seus movimentos e o vento parece sussurrar avisos impossíveis de decifrar. Ao encontrarem o infectado marcado como Jimmy, o ar vibra com uma tensão quase sólida e o Alpha, emergindo do horizonte nevoado, impõe seu poder como se o próprio tempo obedecesse à sua vontade. Cada decisão de Jamie e Spike reflete o peso de uma tradição ancestral, um ritual de passagem para a vida adulta que se mistura com o instinto de sobrevivência, e os ecos das ações humanas reverberam nos cantos mais escuros da ilha. A fuga através da Grã-Bretanha continental transforma ruas e florestas em labirintos pulsantes. Spike observa barcos patrulhando, as ondas batendo contra os cascos como mãos gigantes e inquietas. Isla, acompanhando cada passo do filho, descobre uma infectada grávida e sente o peso da vida e da morte entrelaçados. A ameaça de Eric Sundquist paira como sombra sólida, seus olhos como punhos invisíveis, enquanto o Alpha emerge, interrompendo o equilíbrio com sua força primitiva. Cada decisão de Jamie e Spike reflete o peso de uma tradição ancestral, um ritual de passagem para a vida adulta que se mistura com o instinto de sobrevivência. E os ecos das ações humanas reverberam nos cantos mais escuros da ilha. A fuga através da Grã-Bretanha continental transforma ruas e florestas em labirintos pulsantes. Spike observa barcos patrulhando, as ondas batendo contra os cascos como mãos gigantes e inquietas. Isla, acompanhando cada passo do filho, descobre uma infectada grávida e sente o peso da vida e da morte entrelaçados. A ameaça de Eric Sundquist paira como sombra sólida, seus olhos como punhos invisíveis, enquanto o Alpha surge, interrompendo o equilíbrio com sua força primitiva. Cada gesto é calculado, cada movimento é resposta a um mundo que parece conspirar contra a inocência que ainda pulsa nos jovens sobreviventes. A câmera acompanha o Templo dos Ossos com um movimento que sobe pelos corredores de crânios limpos e ossos empilhados, revelando o espaço que pulsa com memórias e silêncio. Kelsen orienta Spike e Isla, e a morte iminente de Isla se manifesta na luz mortiça que penetra pelas frestas, enquanto sua aceitação final é um ato de coragem que reverbera pelo ossuário como um coração pulsante. Spike submete Sansão ao dardo medicado, sua respiração ecoando entre as paredes que parecem observar cada esforço. A criança recém-nascida é deixada em segurança, mas o vento e as sombras ao redor lembram que cada escolha vinha acompanhada de perdas inevitáveis. Spike retorna ao continente desolado, cada passo afundando na lama da memória e do desespero. A maré crescente impede Jamie de segui-lo, e o resgate posterior revela a cruel ironia do mundo, a sobrevivência de Spike em meio a infectados que carregam símbolos invertidos e cultos grotescos. A câmera final se afasta lentamente, girando sobre o horizonte sombrio, mostrando a vastidão de um mundo que observa, pressiona e consome, enquanto Spike caminha entre a desolação e a responsabilidade. O eco da vida, da morte e da moralidade permanece suspenso, como se o próprio ar questionasse. Será possível agir com bondade quando a realidade insiste em corroer toda a esperança? A mente de Spike carrega a tensão constante entre a inocência que restou de sua infância e a brutalidade que o mundo pós-apocalíptico exige.
Ele hesita diante de decisões morais que colocam em xeque seu senso de identidade, refletindo o conflito interno entre o impulso de proteger e o medo de falhar. A sombra de seus ancestrais, representada pela sobrevivência violenta e pelas memórias de Jaime Crystal e da devastação inicial, paira sobre ele, e a integração dessa sombra ainda é impossível, fragmentando suas certezas e provocando dúvidas profundas. A ativação do arquétipo do herói manifesta-se na coragem silenciosa de enfrentar infectados, adversidades naturais e dilemas éticos, oferecendo à psique de Spike um canal para estruturar coragem, mas também deixando-o vulnerável à desilusão e ao peso da responsabilidade. No cenário das Ilhas Britânicas, Spike atua dentro de padrões universais do inconsciente coletivo, refletindo as experiências humanas arquetípicas de perda, amor e sobrevivência. O isolamento da ilha, as marés que se erguem como guardiãs naturais e a presença de figuras como Jaime e Kelsin formam complexos e símbolos que espelham desafios universais. Sua persona se ajusta continuamente. A máscara de adolescente que caça, protege e descobre segredos contrasta com a sensibilidade interior para o sofrimento de Isla e da criança. O inconsciente coletivo ressoa nas escolhas de Spike, desde o enfrentamento do Alpha até a aceitação da morte de Isla, mostrando a interdependência entre o indivíduo e a teia simbólica do mundo que habita. O Alpha evoluído e brutal encarna um arquétipo de força primordial e inevitável, projetado sobre o mundo que desafia Spike. Cada encontro com ele amplia o terror, moldando estratégias de sobrevivência e provocando uma vigilância constante. Essa presença atua como catalisador da maturidade forçada do garoto, obrigando-o a confrontar medo, coragem e moralidade simultaneamente. A realidade se dobra à sua percepção, pois o Alpha não é apenas um adversário físico, mas um símbolo de caos e poder que testará cada decisão de Spike, reforçando a tensão entre controle e vulnerabilidade. Dentro de Spike, a sombra manifesta-se em impulsos que ele mal compreende. O desejo de vingança contra aqueles que ameaçam, o conflito silencioso com Jaime e a frustração diante da impotência frente à doença de Isla. Suas ações refletem um equilíbrio instável entre preservação e violência, amor e afastamento. Cada gesto de sobrevivência revela uma fissura interna, a dificuldade de conciliar proteção, moral e ética com a brutalidade de um mundo dominado por infectados. A sombra o pressiona, moldando sua psique através de conflitos silenciosos, conduzindo-o a decisões carregadas de responsabilidade, culpa e aprendizado precoce. O mito de Tlal-Teotl, deusa da purificação e pecado, ressoa na jornada de Spike de forma simbólica. Assim como Tlal-Teotl consome e purifica o pecado, Spike enfrenta a corrupção da violência e do medo no mundo que habita, oferecendo proteção, amor e escolhas éticas em meio à decadência. O mito ilumina sua jornada interior, mostrando que purificação não é a ausência de transgressão, mas a capacidade de agir conscientemente diante do mal. A função psicológica desta imagem arquetípica permite a Spike compreender que suas ações e decisões carregam o poder de purificar e transformar, mesmo quando confrontado com a brutalidade inevitável da realidade. Se algo destinado à redenção nasce do mesmo gesto que condena, a própria consciência é capaz de distinguir entre salvação e repetição? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.